Shalom, povo de Deus! Eu quero trazer aqui para você mais um pedaço do livro Fé e Confissão de Charles Capps. Se você foi edificado pelo trecho O Poder da Palavra, você com certeza será edificado com mais esta parte do livro. Ah, se você soubesse que você é um semeador e que a sua semente traz uma colheita, você com certeza mudaria a sua semente. A palavra de Deus diz que o Senhor tem prazer na prosperidade dos seus servos. O Senhor tem prazer em te abençoar. E para que isso aconteça, a palavra dele precisa estar na sua boca, como ele ordenou a Josué. Josué, não tire a palavra da sua boca de dia e de noite. Medite nela, declare, pense nela, fale sobre ela. Não ouça as circunstâncias, não viva de acordo com o que você vê, mas viva declarando a palavra, crendo que essa palavra é real e que ela produz frutos. A colheita virá. E para que a sua colheita seja abundante, farta e próspera, você precisa plantar a semente certa. Que a palavra de Deus seja essa semente e que você colha tudo aquilo que o Senhor quer que você plante. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Palavras transmitem imagens. As palavras são poderosas quando liberadas pela sua boca, porque carregam forças espirituais. Jesus disse isto assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6,63. Creio que às vezes deixamos passar o que ele disse. A vida do espírito nas palavras que eu digo. É por isso que é importante concordarmos com Deus e dizermos o que ele diz. Quando falamos sobre confissão, na verdade é sobre isto que estamos falando: concordar com Deus. Quando mencionamos confissão, a maioria das pessoas pensa que estamos nos referindo a confessar nossos pecados. Se pecarmos, devemos confessar nossos pecados a Deus. Mas aqui estamos falando sobre concordar com Ele, isto é, confessar a palavra de Deus. As palavras carregam forças espirituais. As palavras transmitem medo. As palavras transmitem fé. As palavras transmitem a sua imagem aos outros. A palavra de Deus transmite a imagem de Deus. As palavras do diabo transmitem a imagem do diabo. Se eu quisesse dar a alguém uma imagem do meu carro, eu começaria a descrevê-lo. Cada palavra que eu dissesse transmitiria uma imagem mais clara desse carro. Dentro de mim, agora mesmo, posso ver esse carro mentalmente. Posso andar ao redor dele. Essa é uma imagem mental. Posso descrevê-lo com tantos detalhes que você poderia reconhecê-lo quando visse, ainda que nunca o tenha visto com seus próprios olhos. Minhas palavras produziriam uma imagem desse carro dentro de você. Eu lhe transmito a imagem que tenho por meio de palavras. As palavras são transmissores poderosos. As palavras transmitem imagens de medo, as palavras transmitem imagens de fé. Lembre-se do que Paulo disse. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Essa é uma verdade. Ela não é a verdade, nem toda a verdade. No contexto que Paulo disse isso, ele estava falando sobre a fé em Deus e na sua palavra. Essa é a maneira de a fé na palavra de Deus vir, quando ouvimos a palavra de Deus. Mas o contrário disso, a recíproca dessa verdade é esta: a fé em Deus vem ao ouvirmos a palavra de Deus. Depois, a fé no diabo vem quando ouvimos as palavras do diabo. O contrário da fé é o medo. O medo, na verdade, é a fé no diabo. Então, é por isso que eu digo: não pegue uma verdade e faça dela a verdade. Porque se você declarar de forma indiscutível que a única maneira de uma pessoa obter fé é ouvindo a palavra de Deus, então você deixou passar o que Paulo estava dizendo, porque você pode ter fé em mim ao ouvir o que eu digo. O mesmo espírito da fé. A fé vem pelo ouvir, quer você esteja me ouvindo, ouvindo a previsão do tempo ou ouvindo o que o diabo diz. A fé vem pelo ouvir.
As palavras ditas transmitem o espírito correspondente. O apóstolo Paulo disse: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, segundo aos Coríntios 4:13. Você pode transmitir o espírito da fé com palavras. Essa é uma das razões de Jesus dizer: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Jesus estava transmitindo o espírito da fé e da vida que estava nele, a você, por meio das palavras que ele dizia. Então o apóstolo Paulo continuou em Romanos 8:2. Porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Como esse espírito da vida que estava em Cristo Jesus entrou nele? Ele foi transmitido pela palavra de Deus. Foi por isso que Jesus advertiu os discípulos: atentai no que ouvis. Marcos 4:24. Isso é muito importante. As pessoas deviam prestar atenção ao que elas ouvem. Você não deveria se colocar continuamente debaixo de um ensinamento que sabe que é errado, porque esse mesmo espírito está sendo transmitido. Embora você saiba que ele é errado, ele acabará por afetá-lo. Algumas pessoas dizem: bem, você deveria ser tão esperto quanto uma vaca velha. Ela come a palha e cospe fora os paus. Isso soa bem e há alguma verdade nisso. Mas tivemos um cavalo certa vez que não queria comer nada. Chamamos o veterinário, que abriu a boca do cavalo, enfiou o braço pela garganta dele e retirou um enorme pedaço de pau que estava enfiado nela. Aquele cavalo não queria comer nada por causa daquele pedaço de pau. O cavalo teria morrido se alguém não tivesse encontrado o pau e o removido. Algumas pessoas são como aquele cavalo. Não sabem como cuspir fora os paus. O espírito do erro é transmitido por meio das palavras. Se você ficar se expondo continuamente a ensinamentos errados, o espírito do erro lhe será transmitido. Atentai no que ouvis. A fé é a capacidade de conceber a palavra de Deus. É uma concepção espiritual. Essa capacidade é desenvolvida ao ouvirmos a palavra de Deus. Quando você a ouve pela primeira vez, você não a recebe necessariamente. Se você foi criado em certas denominações, pode ter sido ensinado que a cura acabou com os apóstolos. Você pode ser ensinado que o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas não são para você hoje. Bem, se você foi ensinado dessa maneira, então você irá crer assim. Quando você ouviu que isso era para você, levou algum tempo para decidir se ia aceitar ou não. A fé teve de vir antes de você conceber essa palavra, que é uma semente da verdade. Uma vez que a palavra é concebida no seu espírito, ela um dia irá se manifestar em você. Um ouvinte da palavra. Em Lucas, capítulo 1, encontramos um exemplo clássico de um homem que ouviu uma palavra de Deus, mas não a recebeu. Zacarias e sua esposa Isabel desejavam um filho. Na verdade, a Bíblia diz que eles estavam orando para ter um filho, mas não tinham um filho porque sua esposa Isabel era estéril. Então um anjo apareceu a ele. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Lucas 1, versículos 12, 15 e 18. Permita-me parafrasear. Zacarias disse ao anjo: Como posso saber que você está dizendo a verdade? Dê-me um sinal. Ele não estava disposto àquela altura a receber a palavra de Deus sem um sinal. Promessas condicionais e incondicionais. Algumas coisas que Deus diz são condicionais. Outras são incondicionais. Deus as declara e Ele as faz acontecer. Muitas das promessas da nova aliança são condicionais. Mas há algumas promessas que Deus fez a Israel
e outras que ele fez a Abraão, que não foram condicionais. Deus as estabeleceu e ativou princípios exatos que fizeram com que essas promessas se cumprissem. Quando Zacarias respondeu daquela maneira, o anjo contra-argumentou. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Lucas 1, do 19 ao 20. Em outras palavras, Deus sabia que se ele não calasse a boca de Zacarias, as coisas não aconteceriam. Evidentemente, essa não era uma promessa condicional, pois Gabriel disse: Minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Isso tinha de acontecer. Homem nenhum iria impedi-lo. Deus fechou a boca de Zacarias, fazendo com que ele não pudesse falar por algum tempo até que a declaração de Deus acontecesse. Deus tomou uma atitude que garantiu que Zacarias não continuasse a declarar incredulidade. No extremo oposto, há muitas coisas que Deus deseja fazer, mas a não ser que você entre em concordância com Ele, muitas delas jamais acontecerão. Muitos dizem: se é a vontade de Deus, então acontecerá. Se não é a vontade de Deus, não acontecerá de modo algum. Algumas coisas acontecerão se você acredita nelas ou não. Jesus está voltando. Você pode acreditar ou não acreditar nisso, mas ele ainda está vindo. Sua incredulidade não vai mudar esse fato. Mas há algumas coisas que a sua incredulidade mudará. No que se refere às promessas de Deus e a entrar nas provisões que Deus fez, as suas palavras ditas com incredulidade podem mudar o que vem até você. Você pode realmente mudar as coisas para melhor ou para pior. Você pode ver o método de Deus aqui com Zacarias. Deus declarou algo e Zacarias deixou de conceber essa palavra. Então Deus o deixou mudo até que aquilo acontecesse. Há momentos em que seria melhor para nós se não pudéssemos falar. Você perceberá que depois do nascimento de seu filho, Zacarias ainda não podia falar. Alguns estavam tentando dar o nome de seu pai ao filho de Zacarias, mas Isabel disse: não, o nome dele será João. Eles se opuseram e perguntaram a Zacarias que nome ele queria dar ao filho. Observe que ele não podia falar, mesmo depois de a criança nascer. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Lucas 1, do 62 ao 64. Depois que tudo se realizou como Deus disse, depois de terem dado à criança o nome de João, ele estava totalmente em concordância com Deus e imediatamente a língua de Zacarias foi solta e ele pôde falar. A palavra de Deus concebida por Maria. Vamos ver um contraste neste mesmo capítulo. Este mesmo anjo apareceu a Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Lucas 1, versículos 28, do 30 ao 33. Maria não foi tomada pela incredulidade, mas ela fez uma pergunta. Ela simplesmente não entendia como isso podia acontecer. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1, do 34 ao 35. Observe o que Maria disse em resposta
e depois compare com a resposta de Zacarias. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Lucas 1:38. Se Deus dá o mesmo tratamento a todos, por que ele não a deixou muda? Deus não faz acepção de pessoas. Por que ele deixaria Zacarias mudo e não faria o mesmo com Maria? Deus levou uma mensagem a ela por meio de Gabriel, assim como levou uma mensagem a Zacarias. O problema era que Zacarias não tinha fé para conceber essa palavra. Então Deus simplesmente interrompeu o discurso negativo dele. Mas Maria recebeu a palavra de Deus. Ela, na verdade, concebeu a palavra de Deus enviada por um anjo. Zacarias não fez isso. Maria concordou com Deus depois que o anjo lhe explicou que aquele seria um ato do Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor da palavra de Deus. Então o Espírito Santo a cobriria com a sua sombra. A palavra de Deus veio a Maria. Eis que conceberás e darás à luz um filho, contrária a todo pensamento natural e a tudo que eles conheciam. Para muitas pessoas aquilo era impossível. Mas a Bíblia diz que não é impossível para Deus executar aquilo que Ele próprio declara. Ele libera fé suficiente nas suas palavras para fazer com que isso aconteça. Ele fará com que as coisas aconteçam se forem recebidas com fé. Maria recebeu a palavra. Permita-me parafrasear o que Maria disse. Olha, tu encontraste a mulher que vai acreditar em ti. Faça-se em mim segundo a tua palavra. A fé é a capacidade de conceber o que Deus declarou. Maria concebeu a palavra de Deus no ventre do seu espírito. É o que significa ter fé no coração. Ter a capacidade de conceber no ventre do espírito humano o que Deus declara. Uma vez feito, aquilo se manifestará na dimensão física. No caso de Maria, manifestou-se no seu corpo físico. Foi por meio de um ato de fé do tipo do Senhor Deus. Deus enviou a sua palavra a ela. Ela ouviu a palavra, ela concebeu a palavra, ela a recebeu em seu espírito e ela declarou. Você perceberá em Lucas 1:38 que Maria disse: Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Na linguagem de hoje, Maria disse: Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Agora compare isso com o que Zacarias disse. Ele disse: Como posso saber que você está dizendo a verdade? Dê-me um sinal. Maria não precisou de um sinal. Ela foi à casa de Isabel e declarou: Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Lucas 1:49. Como ela sabia? Ela não tinha qualquer evidência física. Tudo que tinha era a palavra de Deus. Ela concebeu. A fé lhe deu a capacidade para conceber a palavra de Deus no seu espírito. Vida ou morte espiritual. A vida do espírito na palavra de Deus. Há uma força de fé, um poder espiritual que é capaz de fazer acontecer o que Deus prometeu. Mas ela precisa ser recebida. Ela precisa ser concebida no espírito humano ou no coração. A vida do espírito na palavra. Maria recebeu-a. Ela declarou isso quando concebeu a palavra no seu espírito, então ela se manifestou no seu corpo físico. O Verbo se fez carne. Esta é a chave para entendermos o nascimento virginal. A palavra de Deus é cheia de fé e do poder do Espírito. Deus a declarou. Deus transmitiu essa imagem a Maria. Ela recebeu a imagem dentro de si e começou imediatamente a dizer o que Deus lhe disse. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Quando ela fez isso, o anjo partiu, porque ela estava em concordância com Deus. O embrião que estava no útero de Maria não era nada mais que a palavra de Deus. É por isso que algumas pessoas ficam confusas com relação ao nascimento virginal. Elas dizem que isso não poderia ter acontecido. Elas olham para o fato biologicamente. O fato foi tanto biológico quanto espiritual. Ela concebeu a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem: não vejo como isso poderia acontecer. Pedro nos ajuda a compreender um pouco essa questão quando diz:
pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 de Pedro 1, 23. A palavra de Deus é uma semente viva, incorruptível, que habita e continua permanentemente. Em Gênesis capítulo 3, Deus profetizou a derrota de Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, semente, e o seu descendente, semente. Este te ferirá a cabeça. Gênesis 3:15. Sabemos, e a medicina sabe, que a mulher não tem uma semente. A semente é carregada pelo homem. O esperma é considerado a semente. Mas Deus disse a semente da mulher. E Deus sabia o que estava dizendo. De que semente ele estava falando quando disse a semente da mulher? Sabemos que Jesus é a semente mencionada em Gênesis 3:15. Mas Jesus também era a palavra. Ver João 1, do 1 ao 3. Ele foi o verbo manifesto em carne. Ver João 1,14. Assim, a semente da mulher mencionada em Gênesis 3:15 era a semente da palavra de Deus incorruptível. Essa é a semente incorruptível mencionada em 1 de Pedro 1, 23. Maria concebeu a palavra no seu espírito. Ela se manifestou no seu corpo físico. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Uma versão diz: a palavra tornou-se carne. Ela era a semente da mulher recebida de Deus. Ela foi concebida no coração, isto é, espírito de Maria, e ela se manifestou no seu corpo físico. Creio que qualquer cristão que receba a palavra de Deus com relação a qualquer promessa no Novo Testamento, qualquer promessa que seja para hoje, se a conceber no seu coração, ela se manifestará. Observe que isso não aconteceu da noite para o dia, Maria. Foi um processo. Houve um período de tempo envolvido. Este é um processo. Confessar a palavra de Deus é um processo. É um modo de vida. Edificar a fé requer tempo. Alguns começam tarde demais, quando é uma situação de vida ou morte. Se os médicos puderem ajudar, não se sinta condenado por ir a um médico. Deus quer você vivo e bem. Se os cuidados médicos podem ajudá-lo, tome um remédio. Fique bem. Mergulhe na palavra e impeça o próximo ataque com a palavra de Deus e com a sua fé. Eis o ponto que quero defender. Confessar a palavra de Deus é um processo de edificação dela no seu espírito. Você deve fazer isso continuamente. Então, depois de certo tempo, ela se manifestará. Imagem financeira. Creio que você, como cristão, pode conceber a palavra de Deus com relação às suas finanças. Você começa sendo obediente à promessa: deem e lhe será dado. Então, depois que você der, comece a confessar diariamente: agora a mim é dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante me darão. Tenho favor junto a Deus e aos homens e semeio abundantemente. Colho abundantemente. O meu Deus me faz abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, eu superabunde em toda boa obra. Lucas 6:38 e 2 Coríntios 9, 6 e 8. Você está transmitindo a imagem que Deus tem de você para o seu espírito. Você está fazendo a fé vir. Está recebendo o espírito de vida para essa promessa. Essa promessa não tem vida na forma impressa. Ela não se manifestará enquanto está guardada na sua estante. Mas ela vai entrar em você quando você a declarar. Essa vida do Espírito, da palavra, uma vez concebida dentro do seu coração, fará com que essa promessa seja manifestada nas situações da vida real. Ela fará acontecer com você coisas que jamais teriam acontecido se você não tivesse concebido essa imagem no seu espírito. Imagem do Espírito Santo. Todo cristão que conceber a palavra de Deus sobre o batismo no Espírito Santo e falar em outras línguas, receberá a manifestação disso. O Espírito Santo se manifestará por meio do Espírito deles em uma linguagem de oração em línguas. O Espírito Santo entrará quando a fé for exercitada.
Essa é a maneira de a salvação acontecer. Essa também é a maneira de a cura divina acontecer. Essa é a maneira de todas as promessas de Deus se manifestarem. Elas precisam ser concebidas no seu espírito primeiro. Tudo que você recebe de Deus entra primeiro no espírito humano, onde é concebido pela fé. O ventre do espírito. Alguém falou assim: é concebido no ventre do espírito. O espírito ou o coração é o centro de recepção de tudo que você obtém de Deus. Você precisa receber a palavra de Deus primeiro. Então a palavra concebida terá vida espiritual em si. Mas isso não acontece necessariamente só porque você a ouviu uma vez ou porque a declarou 300 vezes. Primeiro você precisa crer no que diz que acontecerá. Pode levar semanas ou meses para desenvolver a fé a ponto de você crer que o que está confessando realmente está acontecendo. Estou dizendo algumas coisas que ficaram sem ser ditas. A primeira fase para confessar a palavra de Deus é fazer um pouco mais do que causar a vinda da fé. Há pouca ou nenhuma capacidade criativa quando você começa a confessar a palavra de Deus. As pessoas dizem: bem, confessei por 3 dias. Não entendo por que não aconteceu. Isso não é um modismo. Isso não é apenas uma fórmula. Esse é um modo de vida. Devemos viver de toda a palavra de Deus. Você pega a palavra que está cheia de poder espiritual, o poder de Deus, e a declara. Então a vida do Espírito nessa palavra entra em você. A sua voz é captada pelo seu ouvido interno e alimentada diretamente no espírito humano. Assim, mantendo a promessa de Deus na sua boca, ela é transmitida ao seu coração. À medida que ela entra no seu coração em abundância, ela volta para a sua boca. Depois, quando ela volta para a sua boca, ela se torna ainda mais forte no coração. Ver Mateus 12, do 34 ao 35. Lembre-se de que estamos nos referindo às promessas de Deus. Todas as promessas no Novo Testamento podem ser obtidas desse modo. Elas começam a partir da semente que é a palavra da promessa em si. São concebidas no coração, então crescem e se manifestam na vida real. Crer em Deus é uma decisão que você precisa tomar. Embora a fé seja a capacidade de conceber a palavra de Deus no espírito humano, você nem sempre quer acreditar em Deus. Você precisa tomar a decisão de crer em Deus. Você não acorda simplesmente um dia sentindo vontade de crer em Deus. Na verdade, na maioria dos dias você acorda pensando: querido Deus, gostaria de não ter de crer nisso hoje. Sei que a tua palavra diz isso, mas na prática tudo parece tão diferente. Eu gostaria de não ter de crer no que o Senhor disse. Porém, você precisa tomar a decisão de crer se quiser receber. Às vezes, isso significa crer diante da derrota aparente. Mesmo diante da escassez, você continua firme na sua decisão de crer na promessa. Quando as coisas estão indo mal, é hora de cerrar os lábios e crer somente. O apóstolo Paulo disse isso assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus. Efésios 4, do 29 ao 30. Em certas situações, se você não puder falar em concordância com a palavra de Deus, então não diga nada. Mas há outras vezes em que precisamos obrigar nossa boca a falar e declarar a palavra de Deus sobre a situação, a fim de transformá-la. As nossas palavras devem ser sempre cheias de fé e devem ministrar graça aos que as ouvem. Você já parou e se perguntou quem é o ouvinte número 1 das coisas que eu digo? Se você se olhar no espelho, verá o ouvinte número 1. Você é a pessoa que se escuta primeiro. Primeiro você ouve no seu pensamento, depois você fala. Lembre-se de que falamos sobre você ouvir a sua voz no gravador. Quando você ouviu, você ficou constrangido porque ela não soava absolutamente como você pensava. A razão para isso foi que você sempre se ouviu principalmente com o ouvido interno. Se você tampar os ouvidos e falar, a sua voz lhe parecerá mais alta, porque o seu ouvido interno está captando esse som. A sua voz é captada pelo ouvido interno e é alimentada diretamente no espírito humano. É assim que você recebe a palavra de Deus no seu coração. É por isso que a fé vem mais rapidamente quando você declara a palavra de Deus,
porque o seu espírito receberá as palavras que você diz mais rapidamente do que as palavras que os outros dizem. Posso ler a palavra de Deus para você, mas isso não afetará no mesmo nível que se você falar e declarar a palavra de Deus você mesmo. A sua voz declarando a palavra de Deus transmite mais profundamente a força da fé para o seu espírito humano. É por isso que Provérbios diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Provérbios 3:3. Você escreve estas coisas na tábua do seu coração quando as declara. O salmista Davi diz: a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Salmo 45:1. É assim que você escreve a palavra de Deus no seu coração. É assim que a fé vem. Ela vem por ouvir a palavra de Deus. Para ouvi-la, alguém precisa declará-la. E você falar a palavra de Deus é a maneira mais eficaz de receber fé. A fé virá mais rapidamente se você mesmo confessar a palavra. Confissão, propulsão. A confissão está para a sua fé o que a propulsão está para um avião. Sem propulsão, um avião não sairá do chão. Ele é mais pesado que o ar. Você precisa ter alguma coisa puxando-o pelo ar. Você precisa ter propulsão, pois existe uma lei da elevação que supera a lei da gravidade. Você não impede a lei da gravidade de operar quando entra no avião. Você supera a lei da gravidade com uma lei maior, que é uma lei combinada de propulsão e elevação. O poder do invisível. Eis um exemplo de ser capaz de usar coisas que você não pode ver para vencer coisas que você pode ver. E se eu entrasse em um avião e olhasse para fora, para a asa e dissesse: não vejo nenhuma elevação nesta asa. Não posso voar hoje. Não há elevação alguma. Talvez não seja a vontade de Deus que eu voe hoje. É verdade que a elevação não está ali, mas aquela asa foi projetada para criar elevação à medida que ela é propulsionada pelo ar. Mas se eu começar sem qualquer elevação, como posso saber se, quando eu chegar a 70 nós na velocidade do ar, haverá elevação suficiente naquela asa para tirar aquele avião do chão? Sei disso porque tenho fé no invisível. Todos nós temos fé no invisível. Como eu obtive fé no invisível? Com palavras. Elas me disseram que aquela asa foi projetada aerodinamicamente, de modo que o ar que passa por ela cria uma área de baixa pressão em cima da asa. O ar viaja mais depressa sobre a parte de cima do que sobre a parte de baixo. Desse modo, o ar viaja mais depressa sobre a parte de cima da asa, criando uma área de baixa pressão em cima da asa. O ar na parte de baixo está tentando empurrar para cima para esta área de baixa pressão. Isso cria o que chamamos de elevação. Essa elevação vence a gravidade, fazendo com que aquele avião voe como um pássaro. O ponto é que a confissão está para a sua fé, assim como a propulsão está para o avião. Sem ela, você não sairá do chão. As coisas que não são reduzem a nada as coisas que são. Como eu obtive fé nas leis invisíveis que fazem os aviões voarem? Eu obtive fé por meio de palavras. Meu instrutor compartilhou o conhecimento de como as leis invisíveis funcionam. Isso me transmitiu fé. Fé no invisível. Agora tenho fé de que os aviões voam, embora eles pesem várias toneladas. Posso não entender completamente tudo o que sei sobre elevação, mas tenho fé na lei. Pelo menos passei a concordar que ela funcionará para mim se eu a fizer funcionar, acrescentando a propulsão. A fé também é uma lei. Você precisa ter fé na lei da fé e depois fazer a lei operar aplicando a confissão. Permita-me dizer novamente: a confissão está para a sua fé o que a propulsão está para aquele avião. Sem a propulsão, não haverá elevação. Sem a confissão da palavra de Deus, a sua fé jamais sairá do chão. Quando está pilotando um avião, você pode puxar os manetes, reduzir a propulsão e ele ainda irá voar. Você pode estar sentado lá em cima, fazendo 400 km por hora. Você pode puxá-lo novamente para meio manete e estará produzindo a metade da propulsão, mas ele ainda irá voar.
mas agora você está fazendo apenas 240 km por hora. Você pode pensar, bem, estou economizando gasolina. Então puxe o manete novamente para 1/4 da potência, e assim estará economizando mais gasolina. Mas agora sua velocidade está reduzida a cerca de 140 km por hora. Você ainda pode manter a mesma atitude, mas para fazer isso precisa aumentar o ângulo de ataque, isto é, manter uma atitude de nariz para cima. Mas você demorará muito mais para chegar ao seu destino. Você pode decidir desligar os motores. Sem propulsão, você irá cair. Este é um exemplo perfeito do que acontece com a sua fé sem confissão. Lembre-se de que a sua fé jamais subirá mais alto que a sua confissão. Quero dizer isso de 3 ou 4 maneiras para que você não deixe de entender. A sua confissão é o teto da sua fé. A sua fé não ultrapassará a sua confissão. Quanto mais você desenvolver a sua confissão na palavra de Deus, declarando o que Deus diz, mais alto você desenvolverá a fé nas provisões de Deus, promessas de Deus. Você não vai chegar lá da noite para o dia. Isso requer tempo. Não aprendi a pilotar um avião da noite para o dia. Você precisa se desenvolver na fé. Vai cometer alguns erros, mas isso requer tempo, de modo que deve haver uma fase de desenvolvimento. É como uma criança que se levanta para andar e cai. Ela não diz, andar não funciona, esqueça, vou engatinhar pelo resto da vida. Não, ela sabe que funciona. Ela vê os outros andarem. Você precisa praticar a sua fé. Para fazer isso, precisa começar onde está. Não pode começar onde Oral Roberts está na fé. Você começa no seu nível. A confissão das promessas de Deus é para a sua fé a propulsão, assim como a propulsão é o que causa a elevação de um avião. Sem a propulsão que faz o avião se mover pelo ar, não haverá elevação. Sem a palavra de Deus em você, não haverá fé. Ser uma pessoa de fé hoje, ter fé em Deus hoje, não significa que daqui a 10 dias, 30 dias, 6 meses você terá fé. Se você desligar o suprimento da palavra, puxar os manetes, você pode planar por algum tempo, mas está prestes a cair. Um dia perguntei ao Senhor, por que as coisas não estão indo tão bem quanto estavam há 1 ano? Parece que agora é uma dificuldade fazer coisas que eram fáceis há 1 ano. Enquanto orava no espírito, ouvi isto se elevar no meu espírito. Você puxou os manetes. Eu disse, eu fiz isso? Ele disse, a confissão é para a sua fé o que a propulsão é para aquele avião, e você tem retrocedido na sua confissão. Então a pergunta surgiu no meu espírito. O que você estava fazendo há 1 ano, quando as coisas estavam indo muito melhor e a sua fé estava em um nível mais alto? Parei e pensei nessa questão. Há 1 ano, todos os dias eu estava confessando a palavra de Deus com base no livreto God's Creative Power, o poder criativo de Deus. Eu não ousava perder um dia. Não que eu estivesse viciado nele, mas eu queria alimentar o meu espírito. Eu fazia isso diariamente e meditava na palavra de Deus. Eu disse, pensando bem, tenho sido inconstante durante os últimos meses. Esta foi a minha resposta. Você tem recuado na sua confissão e a sua fé está diminuindo. Você está perdendo a propulsão. O Senhor disse, se você recuperar aquela propulsão, confissão, então aquela elevação aparecerá novamente. Quando fiz o que Deus disse, aconteceu exatamente o que Ele disse. Há um tremendo poder e capacidade nas leis invisíveis. Você já disse, não consigo acreditar em alguma coisa que não posso ver. Eu disse isso no passado, mas desenvolvi uma grande fé nas forças invisíveis que são capazes de reduzir a nada as coisas que estão manifestadas. Então agora, quando eu me sento no meu avião, estou na expectativa de que o ar que eu não vejo flua por meio de uma asa, que não entendo, depressa o bastante para fazer com que uma lei que não posso ver faça com que um avião que pesa mais de 2 toneladas voe como um pássaro. A lei invisível reduz a nada as coisas que são visíveis. Devo colocar fé em todas essas coisas que não posso ver e que não entendo todas as vezes que piloto. Alguém transmitiu fé a mim por meio de suas palavras. Isso se tornou parte de mim.
Você pode não confiar nos aviões porque não entende como eles voam, mas um dia alguém o convencerá a viajar de avião. Ele lhe transmitirá a imagem que tem dos aviões e você acreditará nele, embora não entenda o assunto completamente. Os aviões funcionarão. O princípio funcionará, embora você não compreenda. Fiz uma longa volta, mas creio que estas ilustrações irão ajudá-lo a entender este princípio. Desenvolvimento de princípios. Estamos falando sobre princípios e não fórmulas. Confessar a palavra de Deus é um princípio que precisa ser desenvolvido. Não é apenas uma fórmula. As coisas não irão funcionar só porque você declarou a palavra. Mas declarar a palavra faz parte do funcionamento dela. Trata-se de um processo. Requer tempo. Leva semanas. Algumas vezes pode levar meses. Isso precisa se tornar um modo de vida para você. Falando francamente, a primeira fase de confessar a palavra exerce muito pouco efeito sobre as áreas problemáticas. Elas só serão afetadas quando você crer no que está dizendo. Mas o fato de declarar a palavra faz parte do processo de desenvolvimento da fé. Mas não se trata apenas de uma fórmula mecânica. É uma questão de estar em obediência à palavra de Deus. Não faça como algumas pessoas fizeram. Elas disseram: bem, sou uma pessoa de fé. Vou confessar a palavra de Deus. Vou largar meu emprego e viver pela fé. Você pode morrer de fome. Não largue seu emprego. Use a sua fé no seu emprego. Não jogue fora todo o seu senso de como fazer bons negócios, mas pegue a palavra de Deus e desenvolva-a no seu espírito até que você saiba com certeza e sem sombra de dúvida que a palavra de Deus é a verdade dentro de você. Quando você estiver seguro a esse ponto, terá uma manifestação dela. Quanto mais altamente desenvolvido você estiver no medo ou na fé, mais rápido a manifestação virá. Alguns estão altamente desenvolvidos no medo, outros estão altamente desenvolvidos na fé. Lembre-se destas duas coisas. O medo vem por ouvir as palavras do diabo. A fé em Deus vem por ouvir a palavra de Deus. É difícil melhorar ainda mais o que Deus disse a Josué. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Capítulo 5. O princípio da justiça que procede da fé. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Romanos 10, versículos 6 e 8. Estas são as palavras de Paulo revelando a maneira de a palavra entrar no coração ou no espírito. O poder da palavra de Deus, concebido no espírito humano, produz uma força espiritual chamada fé. Maria concebeu a palavra de Deus em seu espírito. Ela se manifestou no seu corpo. Quero compartilhar com você o princípio de Deus e como você pode atuar nesse mesmo princípio. Estes são princípios divinos, são leis espirituais, mas podemos atuar neles. A prática gera entendimento. Para ser eficaz nos princípios da Bíblia, precisa aprender a praticá-los. Você ouviu o ditado: pratique o que você prega. Mas quando você prega o que já praticou, será muito mais eficaz. Então descobrirá o que faz a palavra funcionar e o que a impede. Lembre-se de praticar os princípios de Deus. Ative-os, coloque-os em ação na sua vida. Vamos observar como Deus lidou com duas situações e o princípio envolvido. Em Lucas 1:20, vemos que Zacarias perdeu a fala por mais de 9 meses porque duvidou do que o anjo havia dito. Deus enviou o anjo até ele, mas Zacarias não recebeu a palavra de Deus. Por outro lado, quando o anjo levou notícias a Maria de que ela teria um filho, vemos que ela disse: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Lucas 1:38. Sentir ou crer? Observe também o que Abraão fez com relação a crer em Deus. Está registrado diversas vezes que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Justiça significa posição de retidão.
Em outras palavras, Abraão estava em uma posição reta diante de Deus porque ele decidiu crer no relato de Deus. Estou certo de que Abraão nem sempre sentia vontade de crer em Deus, mas ele tomou a decisão de crer nele. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Romanos 4,13. A promessa não foi mediante a lei, mas mediante a justiça da fé. Qual foi essa promessa? A promessa de que Abraão e a sua semente seriam herdeiros do mundo. A promessa de Deus a Abraão foi de que ele seria herdeiro do mundo, de todo o mundo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3:29. A promessa foi feita a Abraão e a sua descendência, mas não foi mediante a lei, mas mediante a justiça que procede da fé. Observe que esta promessa deveria acontecer por meio da justiça da fé. Vamos ver Romanos 10:6. Veja com atenção o que o apóstolo Paulo diz sobre a justiça que procede da fé. Em primeiro lugar, Paulo está nos dizendo o que a justiça que procede da fé não diria. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? Romanos 10, do 6 ao 8. Às vezes é útil descobrir o que uma coisa não é a fim de entendermos o que ela é. Paulo disse que a justiça que procede da fé não diria: quem vai reverter o processo da morte? Quem vai trazer Jesus de volta do céu para ele poder vir até nós e nos curar e fazer coisas por nós outra vez, como ele fez nos dias em que andou sobre a terra? A justiça que procede da fé não diria isso assim. Sei que você está pensando: bem, eu não diria isto. Mas se você algum dia disse: Senhor, desça e toque-me, então foi isto que você disse. Hebreus 10, do 12 ao 13, nos diz que Jesus está sentado à direita do Pai até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Jesus está ali no seu corpo físico, e ele não vai voltar até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Mas ele enviou a sua palavra para curar você. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Salmo 107, versículo 20. Depois a Bíblia revela mais percepções no livro de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1, versículos 1, 3 e 14. A palavra personificada. A palavra estava com Deus no céu no princípio. A palavra se fez carne. Quando a palavra se fez carne, ela foi chamada Jesus. Uma versão diz que a palavra tornou-se carne. A palavra andou sobre a terra em forma de carne. Deus enviou a sua palavra e os curou e os libertou. Isso também nos inclui. Aconteceu assim. Maria concebeu a palavra de Deus no seu espírito. Então ela se manifestou no seu corpo físico. A palavra literalmente tornou-se carne e habitou entre nós. O que a palavra fazia no céu, Deus provaria sem sombra de dúvida que a palavra faria o mesmo na terra hoje. Ele revestiu a sua palavra, isto é, Jesus, de carne e o enviou para cá para viver entre nós. Ele nos mostrou que a palavra podia fazer o mesmo na terra. Jesus era a personificação da palavra de Deus nesta terra. Ele veio para cá para curar os enfermos. Ele ressuscitou os mortos, ele expulsou demônios. A Bíblia ampliada diz que ele veio para destruir, desatar, dissolver e desfazer as obras que o diabo havia feito. A palavra veio para destruir as obras do diabo. Ver 1 de João 3,8. Quando falamos sobre Jesus, costumamos dissociá-lo da palavra e do que João 1,1 diz sobre ele. Jesus, como o Verbo, foi o Criador de todas as coisas. Deus usou a palavra para criar.
Ele usou a palavra para formar o universo. Então, para nos provar que a palavra é tão poderosa na terra como no céu, Deus revestiu a sua palavra de carne e a enviou à terra. Aqui, o Verbo fez as mesmas obras. Então ele nos disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, do 12 ao 13. Assim, quando Deus diz que enviou a sua palavra e nos curou, é exatamente isso que Ele espera que a sua palavra faça: nos curar e nos libertar da destruição. Alguém perguntou: você quer dizer que Jesus não está curando ninguém na terra nos dias de hoje? Sim, Jesus cura hoje em dia, mas Ele não vem na sua forma física para curar. Ele habita em você na pessoa do Espírito Santo. É por meio da palavra que você recebe a cura. Uma pessoa pode impor as mãos sobre você, mas é a palavra que lhe dá fé para crer que a cura virá quando alguém põe as mãos sobre você. Mas com relação a Jesus vir pessoalmente para tocar em você, Ele não virá para fazer isso. Ele está sentado à direita do Pai até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Alguém pode dizer: ouvi falar de pessoas que viram Jesus. Ele veio, ficou ao lado da cama delas e elas foram curadas. Essas pessoas tiveram visões espirituais. Não era Jesus no seu corpo físico. O que a justiça diria? Em Romanos 10:8, o apóstolo Paulo nos diz o que a justiça que procede da fé diria. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Observe que a palavra passa por sua boca primeiro e depois entra no seu coração. Se ela não entrar por sua boca, não entra no seu coração. Você pode aprender a palavra, você pode ouvir sobre a palavra, mas até que você coloque a palavra de Deus na sua boca e a declare, ela não chegou à sua forma mais elevada. A fé vem pelo ouvir, e para ouvir a palavra, ela precisa primeiro ser falada. A justiça que procede da fé não diria: Jesus tem de voltar e me tocar. Ela não diria: teremos de reverter o processo da morte, ressuscitar Jesus do túmulo e deixá-lo andar no seu corpo físico para que ele possa atender à nossa necessidade. A justiça que procede da fé diz: Jesus não está aqui fisicamente, mas a palavra está perto de mim. Esta é a mesma palavra que criou o céu e a terra. Você entende que a palavra de Deus é tão poderosa quanto Jesus era quando andou sobre a face da terra? Há tanto poder na sua palavra sob a nova aliança, quanto havia quando ele andou sobre a terra. Deus enviou a sua palavra e os curou, quer fosse por intermédio de Jesus ou da promessa da nova aliança. Assim, esta é a maneira de nos tornarmos herdeiros do mundo, herdeiros dessa promessa, por meio da justiça que procede da fé. Quando a justiça que procede da fé fala, ela declara fé e não medo e dúvida. Agora vamos juntar os versículos 8 e 9. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, do 8 ao 9. Ativando a promessa pela fé. Paulo nos instrui a confessar Jesus como Senhor. Quando um pecador chega ao arrependimento, se ele ler esse livro, ele confessa Jesus como Senhor da sua vida. Confessa porque ele crê na palavra de Deus. Ele deve dizer: creio que Jesus morreu pelos meus pecados e confesso que Ele é o Senhor da minha vida. Antes disso, Jesus não era o Senhor da sua vida, o diabo era. Mas porque ele tomou a decisão pela fé e a declarou, todos os demônios do inferno não puderam impedir que isso acontecesse. Naquele momento, ele passou a ter uma posição de retidão diante de Deus. Esta é a justiça que procede da fé. Ele provavelmente não se sentiu justo, nem sentiu que Jesus era seu Senhor, mas ele tomou a decisão de crer e de proclamar isso.
É assim que a justiça que procede da fé funciona. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10:10. Com o coração, o homem crê. A fé é uma função do homem interior, ou do coração. Ele crê com todo o seu ser interior. A fé opera no coração e não na mente. Quando o pecador se arrepende e faz uma confissão de fé, ele libera a força da energia de Deus dentro dele. Ele fala e a chama à existência. Com o coração, o homem crê para a justiça e com a boca a confissão é feita para a salvação. A palavra salvação vem da palavra grega sozo. Ela é uma palavra abrangente que significa libertação, preservação, cura e integridade. Todas essas ideias estão incluídas naquela única palavra, sozo. Mas às vezes nós a interpretamos como se significasse apenas ser salvo ou nascer de novo. Vamos colocar isso em perspectiva. Paulo disse que com o coração o homem pode crer e nascer de novo. Mas se você quer libertação, preservação, cura e integridade, você precisa colocar a sua boca em ação. Comece a declarar as promessas. E com a boca a confissão é feita para a libertação, preservação, cura e integridade. Aqui Paulo não está apenas se referindo a nascer de novo. Ele está se referindo também a possuir as promessas de Deus. Foi por isso que ele disse que a promessa de ser herdeiro do mundo não era feita a Abraão mediante a lei, mas mediante a justiça que procede da fé. Essa justiça que procede da fé declara a palavra de Deus. Ela diz: a palavra está perto de mim. Posso possuir a promessa. A promessa está perto de mim. Se você tem uma necessidade, lembre-se de que a promessa está perto de você. Pegue a promessa, declare-a com a sua boca. Quando ela é falada, ela é ouvida e libera energia divina para quem ouve. Quando Deus diz alguma coisa, ela é a verdade. Até mesmo quando você olha para uma situação que diz, você não vai conseguir. A palavra de Deus diz, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1:3. A palavra diz, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Deuteronômio 29:9. E nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Isaías 54:17. Declaramos a palavra de Deus com a nossa boca. É isso que a justiça que procede da fé faz. A graça é a boa vontade de Deus. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Romanos 4:16. Alguns podem dizer, essa promessa não foi para nós, ela foi somente para Abraão. Mas a promessa é para toda a descendência. Ela provém da fé para que seja segundo a graça. A graça é a disposição de Deus de usar o seu poder a nosso favor, muito embora você não mereça. Deus está disposto. A graça é a sua boa vontade. Sempre ouvimos dizer que a graça de Deus é favor imerecido. Mas pergunte isto a si mesmo. Se Deus estivesse a favor de você ser salvo, mas não estivesse disposto a se envolver pessoalmente nessa questão, isso teria ajudado? E se Deus tivesse dito, se o mundo puder salvar a si mesmo, está tudo bem para mim, mas não vou me envolver? O fato de ele ser apenas a favor disso não teria nos ajudado. Teríamos morrido e ido para o inferno. Mas Deus se envolveu pessoalmente. Sendo assim, a graça é mais do que favor imerecido. É também a disposição de Deus de usar o seu poder em seu favor. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós. Romanos 4:16. A Bíblia nos diz que Deus pregou o evangelho da fé primeiro a Abraão. Ver Gálatas 3:8. Embora não houvesse muitos ensinamentos sobre a fé no Antigo Testamento, eles agiam por fé. Acreditavam no que Deus dizia, e isso lhes foi imputado como justiça. Mas não havia muita coisa dita sobre como obter fé ou como usá-la.
Deus ensinou o evangelho da fé primeiro a Abraão. Em Romanos 4,17, Paulo se refere a Gênesis capítulo 17, quando Deus falou a Abraão. Preceito. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4,17. Paulo faz referência a Gênesis 17, quando Deus disse, por pai de muitas nações te constituí. Observe que Deus não disse que ele ia fazer isso. Ali estava Abraão. Ele não tinha o filho prometido. Na primeira vez em que Deus declarou essa promessa a Abraão, ele tinha apenas 75 anos. Mas antes de ela acontecer, ele tinha 100 anos. Agora você pode ver por que a Bíblia diz que quando não havia esperança, Abraão creu com esperança. Vê Romanos 4,18. Ele creu em Deus por 25 anos antes de ver a promessa acontecer. Deus às vezes nos revela coisas que podem levar anos para acontecer. Você pode ter uma revelação no seu espírito de coisas que Deus vai fazer. Por exemplo, há 20 anos vi coisas sobre o ministério no qual atuo que só agora estão acontecendo. Essas coisas não aconteceram no ano seguinte. Levaram 20 anos. Eu as vi com os olhos da fé. Deus as deu a mim por revelação. Mas eu não saí contando a todos. Cometemos um erro quando falamos tudo o que sabemos. Guarde os segredos de Deus. José contou o segredo de Deus e isso quase o matou. Vê Gênesis 37, do 5 ao 18. Não acredito que era vontade de Deus que José passasse por todo o sofrimento que passou para se tornar o governante do Egito. José contou o segredo de Deus e o divulgou para o diabo. Então o diabo tentou matá-lo para impedir que ele acontecesse. Até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Salmo 105, 19. Ele teve a revelação de Deus. A palavra o provou para ver se ele ia crer na palavra da revelação de Deus ou nas circunstâncias. Mas onde quer que eles colocassem José, ele se tornava o agente de tudo o que era feito. Ele sempre acabava no topo. Coloque leite em uma desnatadeira e sacuda. O creme sempre virá para cima. O mesmo acontece com as pessoas. José tinha a palavra de Deus. Assim como Abraão, decidiu crer nela, embora tivesse problemas por muitos anos, desde ainda muito jovem. Parecia que ele a havia perdido, mas ele decidiu crer em Deus. Quando ele foi levado ao Egito, foi colocado na prisão por algo que não fez, mas ele ainda assim creu em Deus e manteve a atitude correta. Ele não ia permitir que aquele sonho o abandonasse. Deus nos revela algumas coisas que Ele não quer que contemos a todos. Em primeiro lugar, Deus não quer que o diabo saiba delas. Ele nos revelaria muito mais sobre o futuro se não fôssemos contar isso a todos. Se você contar os segredos de Deus, o diabo por fim os pegará e tentará impedir que eles aconteçam. Você sabia que o diabo não sabe de tudo? Às vezes, contamos os segredos de Deus, até mesmo quando estamos orando. Existem algumas coisas sobre as quais não deveríamos orar em português. Você só deve orar essas coisas no Espírito. Então elas acontecerão antes que o diabo as descubra. Isto responderá algumas perguntas sobre coisas que Deus lhe revelou e que não aconteceram. Depois que Deus as revelou, você contou a todo mundo. Então o diabo colocou pessoas no seu caminho que disseram que aquilo não daria certo e que não era de Deus. Elas o convenceram a acreditar nisso. Precisamos ser sensíveis ao Espírito no que diz respeito às coisas que Deus revela, crendo com esperança. Agora vamos até Romanos 4,17, em que Paulo fala sobre a fé de Abraão. No versículo 17, vemos que Deus chamou à existência as coisas que não existiam. E ele ensinou Abraão a fazer o mesmo. Então, no versículo 18, ele nos diz o que fazer quando não há esperança. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Romanos 4,18. Isso diz que Abraão, quando não havia esperança, tomou a decisão de crer com esperança. Você poderia perguntar:
O que você quer dizer? Ele creu com esperança quando não havia esperança alguma. Ele voltou às palavras de Deus e encontrou a esperança de que necessitava. Não havia esperança naturalmente falando, mas havia esperança sobrenatural. O que você vai fazer quando não houver esperança em relação à sua situação financeira? Talvez você esteja nessa situação, sem nenhuma esperança natural em relação às suas finanças. Vá à palavra de Deus e receba um pouco de esperança. Verifique o que Deus disse sobre as suas finanças. Deus acredita em milagres. Você também irá acreditar se mantiver a sua palavra na sua boca. Esta é a chave. Confessar o que Deus disse que é verdade sobre as suas finanças. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Romanos 4:18. As coisas não pareciam ser assim para ele, mas ele decidiu crer que assim será a tua descendência, como Deus havia dito que seria. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Romanos 4:19. Observe que Abraão se recusou a considerar o seu próprio corpo agora amortecido. Biologicamente falando, homens de 100 anos não geram filhos. Mas Abraão não considerou o fato de seu corpo estar amortecido. Ele não ia apenas ignorar isso, ele ia fazer alguma coisa a respeito. Às vezes, as pessoas simplesmente ignoram uma situação, mas as situações não desaparecem simplesmente porque são ignoradas. Abraão decidiu fazer alguma coisa sobre isso. Ele creu no que Deus disse e começou a declarar a mesma coisa. Abraão pode ter dito algo como: certamente não parece que isso vai acontecer. Com certeza não sinto isso. Mas escolho crer em Deus que posso me tornar o pai de muitas nações. Ver Romanos 4:21. Esteja plenamente convicto. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Romanos 4, do 20 ao 24. Deus não colocou isso na Bíblia só para que soubéssemos que foi imputado a Abraão como justiça. Está registrado para que pudéssemos saber que pode ser imputado a nós da mesma maneira, mediante a nossa fé. Você percebe que Abraão não tinha a Bíblia para ler o relato que estamos lendo? Ele teria se alegrado em poder ler o que estamos lendo. Jó teria estado muito mais à frente se ele tivesse podido ler o primeiro capítulo do livro de Jó e descobrir que o diabo havia feito aquilo e não Deus. Mas às vezes nos esquecemos de que eles não tinham as mesmas informações que nós temos. Abraão não vacilou diante da promessa de Deus por meio da incredulidade. Ele não considerou o seu corpo. Ele não estava colocando fé no seu corpo, ele estava colocando fé na palavra de Deus. A primeira coisa que Deus fez a Abraão para edificar a sua fé foi mudar o seu nome. O princípio da fé de Deus. Estava óbvio que Abraão era velho demais para gerar um filho e que sua esposa tinha 90 anos. Mas Deus chamou à existência coisas que não existiam como se existissem. Então, para levar Abraão a fazer o mesmo, Deus mudou o seu nome. Deus disse: teu nome não será mais Abraão, mas Abraão, que significa pai de nações, ou pai de uma multidão. Deus não estava brincando de faz de conta. Essa era a sua maneira de levar Abraão a atuar no princípio da fé. Deus usa os seus próprios princípios e leis. Ele sabia que, se ele pudesse levar Abraão a dizer o que ele disse, isso produziria fé, pois a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Mas Abraão não podia ler Romanos 10:17 para encontrar essa verdade. Deus sabia que havia fé suficiente no nome para fazer com que as coisas acontecessem. Então Deus mudou o nome de Abraão para Abraão.
Todas as vezes que ele ia até alguém e dizia: "Meu nome é Abraão", ele estava dizendo: "Sou pai de muitas nações", ou "Assim diz o Senhor, eu sou pai de muitas nações". Você pode imaginar, com todas aquelas pessoas que trabalhavam para ele, quantas vezes o nome de Abraão era chamado todos os dias? Elas diziam: "Ah, Abraão, o que você quer fazer com esta cerca? Abraão, o que você quer fazer com as ovelhas? Abraão, o que você quer fazer com o gado? Abraão, Abraão, Abraão." Mas ele não ouvia Abraão. Ele ouvia Pai de nações, Pai de nações, Pai de nações, Pai de nações. Gosto de usar a minha imaginação. Imagino que ele provavelmente usava uma bengala, andava devagar, mas continuava dizendo: "Sou o pai de nações, sou o pai de nações." Os outros queriam rir, mas não ousavam porque todas as pessoas do país trabalhavam para ele. Eles ficavam dizendo: "Ei, pai de nações, pai de nações." Por fim, ele jogou fora sua bengala e disse: "Glória a Deus, eu acredito que sou." E começou a andar melhor e a ficar mais ereto porque ele cria em Deus. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Romanos 4:22. Exemplo do método de Deus. Existem muitos outros que creram em Deus de maneira semelhante. Deus disse a Josué: "Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido." Josué 1:8. Vemos Deus mudando o nome de Abraão para que ele dissesse o que Deus dizia. Deus está dando esses exemplos de como operar este princípio da fé. O que você diz é aquilo que você crê. Depois, o que você crê é o que você fala sem parar. É por isso que é importante tomar cuidado com o que você diz. Você perceberá que Abraão e Deus chamaram à existência as coisas que não existiam como se existissem. A palavra não diz que eles estavam chamando coisas que existiam como se não existissem. Esteja seguro de entender isso, pois há uma grande diferença entre essas duas afirmações. Abraão não saiu por aí dizendo: "Não sou velho, não sou velho, não sou velho." Se ele tivesse dito isso, estaria mentindo. Algumas pessoas nunca entenderam a diferença entre uma mentira e uma confissão. Uma confissão se baseia na palavra de Deus. Pode parecer ao mundo que é uma mentira, mas se Deus disse isso, como você poderia mentir ao dizer o que Deus disse? Fico feliz porque algumas pessoas que conheço não viveram nos dias de Abraão. Elas teriam feito o máximo para convencê-lo a desistir de crer na promessa de Deus. Elas teriam dito: "Você comeu demais, está com indigestão. Você não ouviu realmente de Deus. Você não passa de um velho, foi apenas um sonho." Mas Deus sabia como a fé funcionava. Ele planejou as coisas de modo que Abraão tivesse de dizer: "Sou o pai de nações." Todas as vezes que ele dizia o seu nome, ele ouvia a palavra de Deus. Essa era a palavra de Deus para ele. Quando ele ouvia a palavra de Deus para ele, a fé vinha, pois a fé vem pelo ouvir. A fé veio muitos anos antes de a manifestação vir. Isto é algo que quero enfatizar. Não espere estar altamente desenvolvido na fé da noite para o dia. Isso não acontece tão rápido assim. É algo que requer tempo. Há um processo de aprendizado e de aplicação dos princípios de Deus. Precisamos de uma palavra de advertência aqui. As pessoas se metem em problemas quando pensam que podem ir a um seminário e voltar para casa transformadas em 3 dias. Mas elas nos fazem pensar: o que aconteceu com elas? Você se pergunta se a mente delas foi almoçar e não voltou. Elas voltam para a igreja delas e fazem todo tipo de coisas loucas e chamam isso de fé. Então o pastor precisa recolher os pedaços porque elas não entenderam todo o ensinamento. Abraão não negou os fatos dizendo: "Não sou velho." Ele chamou as coisas da maneira que Deus as chamou e ele venceu os fatos. Você perceberá que 25 anos se passaram desde o momento em que Deus fez a promessa a Abraão até ela acontecer.
Cometemos um erro quando pensamos que tudo vai acontecer em poucos dias. Crescer na fé é um processo. Hoje você é a soma total das coisas que praticou no passado. Você pode mudar isso, mas não pode fazê-lo da noite para o dia. Levará tempo. Você precisa aprender a operar nos princípios de Deus. Aprendi a pilotar um avião há 30 anos. Eu poderia dizer: há um Jumbo 747 no aeroporto. Já que sou um piloto, acho que posso pilotá-lo. Se eu tentasse, eu provavelmente o faria cair como um dardo em algum lugar. Não sei pilotar um 747. Posso pilotar um avião pequeno, mas não um 747. Isto está além da minha capacidade neste momento. Algumas pessoas tentam ir além da capacidade do seu nível de fé. Não seria tolice um homem comprar uma caminhonete novinha em folha, depois comprar um iate e colocá-lo na sua picape? Quando o iate fosse colocado sobre a caminhonete, ela se partiria ao meio. Então ele diz a todos: as caminhonetes não funcionam. Sim, as caminhonetes funcionam, mas ele colocou uma sobrecarga sobre a dele. Ela não foi projetada para carregar esse peso. Ele foi muito além da capacidade da caminhonete. Muitas pessoas vão muito além da sua capacidade de fé e fracassam. Você pode sobrecarregar a sua fé. Você precisa aprender a reconhecer o nível no qual a sua fé está desenvolvida. Depois atue nesse nível até desenvolver o mais alto. Pratique os princípios de Deus para ativá-los. Coloque-os em ação na sua vida, pois as promessas da palavra de Deus estão tão perto de você que você pode colocá-las na sua boca. Ouse falar a sua palavra da promessa. Ouse fazer a fé vir ouvindo a sua voz declarar a palavra de Deus depois dele. Porque esta é a justiça que procede da fé. Ficou comigo até o final desse vídeo? Por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, sem compartilhar dessa bênção com outras pessoas. Se inscreva no canal caso você não tenha feito isso. E se aparecer o botão hypar aqui para você, clique nele para me ajudar a divulgar ainda mais o reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.